Fala galera, essa é a nossa primeira aula de arquitetura hexagonal, então vamos colocar a mão na massa. Bom, aqui eu já deixei uma aplicação rodando em Quarkus, é uma aplicação simples em Quarkus. Deixa eu abrir aqui para você ver como que está a aplicação com Quarkus. Eu utilizei aqui o REST Client para a gente fazer uma conexão ali com o VSAP. Utilizei o OpenAPI para a gente conseguir mostrar o Swagger ali, que é o que a gente está vendo, o Apache ORM Panache, para a gente conseguir fazer cadastro no banco de dados, o REST Easy, para a gente conseguir fazer um REST API, o JDBC Postgres, que é o drive do Postgres, para a gente se conectar com uma base de dados. E é isso aí, galera. Também coloquei aqui o MapStruct para a gente fazer conversões de objetos de DTO, beleza? Então, é basicamente isso. Esse projeto aqui está cru e eu vou mostrar como que a gente vai criar essa arquitetura. Ele já está rodando aqui, então já está funcionando aqui o projeto. Se eu rodar esse hello aqui, ó, ele já vai funcionar aqui. Está funcionando o projeto. Agora a gente vai construir de fato a arquitetura hexagonal. O primeiro passo que a gente vai fazer é construir ali os pacotes para a gente organizar os pacotes da arquitetura hexagonal. O primeiro pacote que a gente vai criar aqui é o pacote que vai ser independente, que é o pacote application. Esse application ele vai ser independente, é aquele pacote que a ideia da arquitetura hexagonal é que no hexágono, deixa eu abrir a imagem aqui para você entender melhor, aqui dentro do hexágono, quem está aqui dentro tem que ser totalmente desacoplado do sistema. A ideia é que aqui seja a tua lógica de negócio. A tua lógica de negócio ela vai ser completamente desacoplada das coisas internas, das coisas externas, do mundo externo, totalmente desacoplado. Aqui a gente tem adaptadores de entrada, ou seja, como é que funciona a aplicação, a arquitetura em si. A gente tem interfaces que são portas de entrada, port-ins, que são as portas de entrada, e as port-outs, que são as portas de saída. Se eu tenho que ir no mundo externo me comunicar com alguma aplicação, eu vou utilizar essas portas de saída aqui. Ou seja, esse core aqui ele fica totalmente isolado. Como que ele consegue fazer essa comunicação com essas interfaces? Através de adaptadores. Eu posso fazer um adaptador, por exemplo, que está sendo desenvolvido em Quarkus, mas o core da aplicação que está aqui dentro do hexágono, ele é totalmente agnóstico a qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de framework ou biblioteca do Java. Então, a ideia é que ele consiga ser independente mesmo. Então, através das portas, que são as implementações que a gente vai fazer, aí sim, utilizando o Quarkus, nesse caso específico, aí a gente consegue fazer as nossas programações ali com as portas. Um exemplo importante aqui, ó, é que eu vou buscar o endereço lá no VSAP, ou seja, lá num cliente externo, numa API externa, eu vou buscar aqui esse endereço do VSAP. Vou buscar através de um SAP um endereço para esse usuário específico. Ou seja, eu estou usando uma porta que hoje eu estou utilizando um serviço para buscar esse endereço. Mas futuramente eu poderia usar um banco de dados, se eu quisesse trocar para qualquer outra coisa, o meu application core nem ficaria sabendo disso. Ele nem sabe da implementação que tem o meu adapter. Ou seja, é uma arquitetura que você deixa isso de forma independente e fica bem legal mesmo. Vamos ver aqui na prática, a gente vai criar aqui os nossos módulos, os nossos pacotes. Dentro do application, eu vou criar alguns pacotes aqui que vão referenciar algumas coisas importantes dentro da nossa arquitetura. Eu vou criar aqui a pasta core, que é onde a gente vai colocar as coisas do core aqui. Vou criar também o pacote domain, o pacote ports, que vai ser onde a gente vai ter as portas de entrada e de saída, ou seja, tem um application core,
e as portas. Eita, deixa eu renomear esse cara aqui, porque eu acho que eu criei ele errado. Deixa eu ver. Quarkus Ports. Na verdade é Quarkus Application Ports, que ele vai ficar dentro de Application, tá? Core e Ports vão ficar dentro de Application. Dentro do Core, o que eu vou colocar dentro do Core? Eu vou colocar aqui o domain, que são as minhas entidades de domínio de fato. E também vou criar aqui dentro do core a service, que a gente pode chamar aqui de use case. Eu vou deixar service para ficar mais fácil, porque a maioria da galera tá familiarizada ali com a arquitetura MVC. Então eu vou deixar service aqui para facilitar o entendimento de quem está vendo a aula, tá? E aqui em ports eu vou criar um pacotezinho chamado in e outro pacotezinho chamado out. Então a gente vai ter ports in e ports out. Essa vai ser a estrutura aqui do nosso core, ou seja, se a gente for olhar no desenho, é essa estrutura aqui dentro do hexágono, tá? Toda essa estrutura dentro do hexágono, que é independente, é o que a gente acabou de fazer nessa estrutura de pacotes aqui, beleza? E agora a gente pode criar a estrutura de pacotes externa, que vai ser de fato ali aquela estrutura que vai conectar os nossos adaptadores. Então eu vou criar aqui o pacote adapters. Dentro do nosso pacote adapters, a gente vai ter ali dois tipos de adapters, tá? O inbound, que são os adaptadores de entrada, e o outbound, que são os adaptadores de saída. A gente vai ter tanto os adaptadores de entrada quanto os adaptadores de saída, beleza? Então é importante a gente entender essa estrutura de pacotes aqui. Vou criar aqui dentro de inbound alguns pacotes também que a gente vai precisar para utilizar aqui o inbound, que pode ser ali request, controller, etc. No dia a dia a gente vai ver como que a gente vai criar esses pacotes, tá? O importante é você entender que esse application core aqui, esse pacote application, eu poderia, por exemplo, ser um jar separado que eu poderia utilizar em várias aplicações que tivessem adaptadores diferentes. Ou seja, a lógica de negócio da minha aplicação não vai mudar. E ele poderia ser uma lib separada, beleza? Então, essa é a nossa primeira aula aí, de fato, sobre arquitetura hexagonal. Eu espero que você tenha gostado. Acompanhe as próximas aulas para você entender e a gente vai evoluir naquele desenho do C4 Model, que é o desenho arquitetural da arquitetura hexagonal, beleza? Então, te espero na próxima aula.